Professor, explica pra gente como funciona esse contato inicial, esses processos da produção de material didático para com os coordenadores de curso. Os nossos livros didáticos, nosso material que nós usamos no curso de distância, eles são produzidos por professores, pesquisadores, de preferência doutores, da própria Universidade Estadual do Piauí. Geralmente nós lançamos editais para a produção de determinado livro que vai atender a uma determinada disciplina e, através do edital, nós selecionamos aqueles professores que nós achamos que têm mais condição, que apresentam uma proposta melhor para a produção do livro. Caso não haja nenhum candidato, ninguém responda à chamada do edital, nós encaminhamos esse pedido para as coordenações do curso, para a coordenação do respectivo curso presencial, e lá, em reunião, os professores apontam, indicam um professor conteudista para elaborar esse material. Caso ainda o colegiado não indique esse professor, nós podemos então convidar, aliás, o coordenador de curso pode convidar um professor que atenda à exigência de qualificação, de doutor ou de mestre, de uma outra instituição, de preferência as instituições públicas, ou a UFP ou o IFP. Então, esse contato direto com o autor ou autores do livro é feito pela coordenação de curso. Professor, o registro ISBN, explica um pouco para o aluno saber o que é esse registro que vem nos livros deles. O ISBN é uma espécie de registro geral, de RG do livro, né? Assim como todo cidadão deve estar cadastrado no registro geral do país, também os livros, para que eles sejam reconhecidos, eles precisam ter esse código do ISBN junto à Biblioteca Nacional, que é a guardiã desses livros, porque existe o depósito legal. Após a publicação do livro, nós encaminhamos 2 exemplares à Biblioteca Nacional e esses livros ficam depositados ali para consulta e para comprovar a própria existência do livro. E como se solicita esse ISBN? O ISBN ele é solicitado à Biblioteca Nacional pelo editor, pela editora que vai publicar o livro. Então, no nosso caso aqui, a Copimad funciona como uma editora da educação à distância. E nós, então, solicitamos hoje através de e-mail, e nós temos uma resposta imediata, no máximo 48 horas a gente está com o ISBN em mãos para colocar nos livros. Mas antigamente a gente demorava mais tempo, porque a gente dependia dos correios, né, de fazer a proposta pelo correio, e a resposta também vinha pelo correio. Hoje a gente implantou essa nova forma de solicitação de ISBN, de modo que isso deu uma agilidade muito maior ao nosso trabalho de elaboração dos livros, de impressão dos livros, distribuição dos mesmos. E quanto aos critérios de produção desses livros, como é que é reforçado para com quem procura vocês, no caso os coordenadores de curso, para que eles repassem para os conteudistas? Atualmente, nós já dispomos de critérios para a elaboração de material didático para a educação à distância. Esses critérios, eles abrangem desde o conteúdo do livro, as suas partes, o número de páginas, dependendo da carga horária de cada disciplina, e nós também orientamos quanto ao uso de imagens, né, de utilização de imagens do domínio público. Enfim, como se trata de um livro didático, ele tem que atender todas as exigências de um livro que é feito para ensinar, né, que permite que o aluno, através da leitura desse livro, consiga apreender os conteúdos das diversas disciplinas que ele estuda no seu curso. Nós estamos falando de educação à distância, que é uma modalidade que trabalha muito com a área tecnológica. Como a senhora avalia a questão do material didático, o livro impresso para esses alunos? Tem um grau de importância também?
Sim, o material impresso, esse tipo de suporte, que para alguns pode até parecer já obsoleto no momento que a gente dispõe de todo o suporte eletrônico, e também por ser um curso à distância, um tipo de curso que se sustenta exatamente nesse suporte. Então os alunos, eles acompanham as aulas, ao invés de aulas presenciais, eles acompanham as aulas através da internet, através de uma plataforma em que são postados os conteúdos e até mesmo os exercícios, as atividades de aprendizagem, existem fóruns de debates, enfim, tudo aquilo que a tecnologia hoje põe à disposição do cidadão. No entanto, assim como no curso presencial as aulas presenciais não são suficientes, também no curso à distância não é suficiente o material que é postado na plataforma. Ele precisa de um material que tenha uma maior durabilidade, uma permanência, para que ele possa consultar tantas vezes ele queira, mesmo depois que ele conclui aquela disciplina, ele pode voltar a consultar o material, a reler, enfim, o material impresso ainda é muito importante nesse processo de aprendizagem. Mesmo na modalidade à distância, que conta com todo esse aparato tecnológico, o livro impresso ainda é muito importante e os alunos, eles pedem, eles solicitam esse material didático. Para eles é muito importante também receber o material impresso. Membro da equipe multidisciplinar da COPMAD, o professor Geraldo Costa vai nos falar um pouco sobre como funciona a produção do material didático aqui da Educação à Distância da UESP. Professor, quantos livros são produzidos por ano aqui no NEAD? Depende da demanda. Quando o núcleo começou a produzir livros em 2009, 2010, só existia o curso de espanhol e os cursos do bacharelado e as pós-graduações, os livros vinham de outra instituição. Então, assim, em 2010, para o curso de espanhol, foram produzidos 31 livros em 2010. O registro ISBN, todos eles possuem esse registro? Não. Esse processo de registro no ISBN foi crescente de acordo com cada ano. Em 2010, por exemplo, desses livros que eu falei já, a quantidade produzida, apenas 39 recebeu esse número do ISBN. Em 2011, esse percentual subiu para 84%. Em 2012, nós chegamos a 94% e em 2013, nós chegamos aos 100% e de lá para cá, esse percentual tem se mantido. Ou seja, todo livro produzido aqui pela Universidade Estadual do Piauí tem registro de ISBN. E quanto aos direitos autorais, como é que funciona essa questão? Quando o autor escreve uma obra e nos entrega, nós lavramos, a instituição faz um termo de licenciamento entre essa instituição, a instituição UESP e o autor. Esse termo de licenciamento, o autor cede os direitos autorais por 5 anos, podendo ser renovável por igual período. E a distribuição desse material? Quantos livros são destinados aos polos? Aí vai depender também da oferta do momento. Em 2010 foram produzidos aí algo em torno de 10 mil livros, por aí assim, distribuídos aos alunos nos polos. E em 2013 nós chegamos a mais de 30 mil livros devido à implantação de novas licenciaturas, que antes só era o espanhol. Através de que é distribuído esses livros para os polos no interior do estado? Via Correios, via Sedex. Todos os dias vem o carro dos Correios para recolher esses livros e encaminhar aos polos. E, professor Geraldo, como funciona? Qual o período de produção desse material? Em quanto tempo vocês recebem e entregam para os alunos? Olha, a gente não tem assim um tempo fechado, um tempo preciso. Não tem como a gente precisar isso porque tem algumas variantes no processo. Mas assim, em torno de 30 dias, se o arquivo do livro vem sem nenhum problema, a gente consegue fazer a revisão que é feita aqui dentro
do NEAD, é feita a diagramação, é encaminhado a gráfica para produzir um exemplar para a gente fazer uma crítica do livro e as devidas correções, e em torno de uns 30 dias a gente entrega esse livro ao aluno. Agora, para explicar um pouco sobre a programação visual do material didático produzido pelo Núcleo de Educação à Distância da UESP, nós estamos com a publicitária Vilcele Bastos, que também é diagramadora, aqui no NEAD. Vilcele, como é que você pensa a programação visual desses livros? Bom, na verdade, eles chegam para a gente em Word e a gente formata ele de acordo com o modelo que nós já temos aqui. E a gente coloca à disposição das imagens, que também vem para ilustrar o material, de acordo com a necessidade, não deixando muito grande, deixando um tamanho ideal para que favoreça a leitura dos alunos. Quais são as dificuldades encontradas por vocês diagramadores na hora dessa produção? A dificuldade maior realmente é a qualidade de imagens, porque como a gente não tem um banco de imagens, os professores pegam gratuitamente na internet e nem sempre elas vêm com uma qualidade alta. Mas a gente tenta reverter isso daí, colocando um pouco menor ou dando uma edição no Photoshop para que fique um material de qualidade. E a importância dessa identidade visual desses livros? De fato, tem alguma coisa de relevante na modalidade à distância, esse quesito? Tem sim, na verdade toda instituição tem a sua identidade visual. Aqui a gente mantém o mesmo layout para todos os livros, mudamos algumas informações e quando o aluno pega, ele já reconhece que o livro é do NEAD UESP. Então fica uma marca de registro para a nossa instituição. Viram só? Agora que vocês viram a entrevista com o pessoal da Copimagem, que eles mostraram como se dá o processo de produção das mídias do nosso NEAD, e a tecnologia que nós estamos utilizando atualmente são apenas duas. Que tecnologias, né? A tecnologia do livro impresso e a tecnologia digital que nós vamos utilizar na nossa plataforma, né? Mas existem outras tecnologias que nós podemos lançar mão. E se Deus quiser, ao longo desse curso, nós iremos apresentá-las a vocês, né? A gente está preparando outras surpresas ao longo do curso, sempre com a ideia, com a perspectiva de que cada módulo tenha assim, uma expectativa da atração que vem a seguir, certo? Então vamos falar agora um pouquinho, aqui no nosso slide, a respeito das teleconferências. Vamos lá então? Bom, a teleconferência, ela nada mais é do que uma troca de informação em tempo real entre pessoas que não estão no mesmo espaço físico. E há dois tipos de teleconferência. A teleconferência telefônica, que já é mais ou menos ultrapassada, né? E a teleconferência via web. Então, o que é que nós podemos entender por teleconferência? Nós podemos ter uma teleconferência que antigamente era aquele viva voz, que até hoje os celulares têm, e que a gente de vez em quando está numa reunião de trabalho, falando com outra pessoa ao telefone, e quer que os outros colegas próximos interajam e ouçam o que está sendo dito, aí você põe o celular no viva voz. Isso é uma teleconferência realizada via telefone, tá? Mas hoje, com a tecnologia digital, na web, bastante desenvolvida, a gente tem vários recursos de informática que podem fazer uma teleconferência utilizando a internet. Obviamente, qual é a limitação dessa técnica? Nós precisamos de um sinal de web relativamente bom, né? Então aí nós temos a possibilidade do Skype, né? Nós temos aí a possibilidade do próprio Facebook, né? E aí nós temos um exemplo dentro do nosso EAD, no curso de História, lá coordenado pelo professor Moisés e pelo professor Bodinar, que os professores fizeram uma experiência exitosa, que foi o tutor interagir com o professor aqui em Teresina, né, projetando a tela do computador em um telão, em um dos polos, com a caixinha de som. E o professor aqui em Teresina interagindo com a turma e interagindo com o tutor presente no polo, certo? Então, quer dizer, são as possibilidades que a teleconferência se apresenta para nós. Nesse sentido, nós queremos só chamar um pouquinho
o professor, o formador e o professor conteudista e o próprio coordenador do curso a participarem um pouco mais dessas ações. Por quê? A gente quebra um pouco da monotonia, da rotina lá no polo, quando o tutor treinado para isso leva um computador, um projetor e uma caixinha de som, no qual ele pode, conectando à internet, fazer uma parte dessa aula, né, diretamente com a participação de um professor conteudista, de um professor formador, do próprio coordenador ou de um convidado aqui de Teresina. Com isso você quebra um pouco aquela rotina daquele encontro de 8 horas ao longo de um dia no polo. Então a teleconferência se apresenta como uma ótima ferramenta. Obviamente que a qualidade do sinal de internet vai ser preponderante para que essa atividade possa fluir bem, né? No caso citado no curso de História, o professor e o tutor levaram um modemzinho 3G ou um modem 4G que puderam conectar à internet e fazer a transmissão, facilitando assim a interação entre professores e alunos, ok? Vamos avançar um pouquinho mais nos nossos conceitos aqui no computador, na tela. A teleconferência, ela permite a troca de informação em tempo real e pela web nós vimos que há necessidade de que o sinal de internet seja relativamente bom. Esse é um fator de limitação. A videoconferência, complementarmente, consiste em uma discussão em grupo ou pessoa a pessoa, na qual os participantes também estão em local diferente, mas podem ver e ouvir uns aos outros se estiverem reunidos em um mesmo local. Tá? Então, quando você utiliza a videoconferência, né, nós utilizamos um equipamento de vídeo que pode ser uma câmera profissional, pode ser uma câmera amadora, ou pode ser simplesmente aquela câmerazinha, aquela webcam do seu laptop, certo? Então, quer dizer, você permite criar uma transmissão de dados que é uma imagem em tempo real, com som em tempo real, permitindo essa videoconferência. Detalhe, na videoconferência nós temos uma via de mão dupla. Tanto o conferencista está vendo as pessoas que estão assistindo a conferência, como as pessoas estão vendo o conferencista. E isso, obviamente, demanda de um sinal de internet relativamente bom. São as limitações que as conferências têm dentro dessa perspectiva. Ok? Vamos avançar um pouquinho mais aqui na tela. A videoconferência, ela pode ser ponto a ponto, né? E pode ser do tipo multicast, né? A videoconferência ponto a ponto é aquela que você tem apenas dois pontos. Um ponto que está captando a imagem e o som do conferencista e um outro ponto onde está ocorrendo a recepção do sinal. Lembrar que tanto a web como a videoconferência ocorrem em tempo real, ok? Voltando aqui para a tela do computador. A videoconferência do tipo multicast é aquela que pode se dar em grupo, tá certo? E pode também ser do tipo cybercast. Aquela que se dá em grupo é quando você tem um grupo de pessoas reunido em diferentes locais. Ela é multiponto. Você tem 3 ou 4 pontos que aparecem na tela do computador e essas pessoas estão ligadas por vídeo e áudio nesses pontos múltiplos, né? O Skype evoluiu para isso, por exemplo, né? E o Cybercast é quando você tem uma transmissão feita por satélite, né? Ela é também multiponto, são vários pontos, 3, 4, 5 pontos, mas todos conectados por uma antena que capta um sinal de satélite e faz a troca de sinal e a troca de imagens em tempo real. Tudo bem? Ok? Agora que a gente sabe os conceitos de web e videoconferências, vamos avançar um pouquinho mais nas tecnologias e na contribuição que as tecnologias têm dado aos programas de EAD. Bom, um ponto importante que esse quadro vai apresentar para vocês é como se deve escolher a mídia, né? E quais as vantagens e desvantagens de cada mídia. Nós já vimos o texto impresso, já vimos o vídeo, o hipertexto e a teleconferência. Então, vantagens do texto impresso: baixo custo, fácil manuseio, uma mídia palpável e é confiável e denso. Desvantagens: ele é uma mídia passiva
E é uma mídia de produção difícil, né? Porque demanda uma série de etapas importantes. Então, nós hoje trabalhamos muito com a mídia impressa, o livro. O livro ele tem que ser pesquisado, ele tem que ser produzido de forma original, tem que ser diagramado, ele tem que ter uma linguagem adequada ao EAD, né? E tudo isso demanda muito tempo, embora o custo dele, comparado às outras, seja relativamente baixo. O aluno sente muito a vantagem de estar pegando no livro, manuseando o livro, é algo palpável para ele. Entretanto, ela é uma mídia passiva, ela não estimula o aluno a buscar novas perspectivas de aprendizagem, tá? Então, quando você vai escolher o livro impresso, você tem que ponderar dentro do programa de AD sobre as vantagens e desvantagens que ela apresenta. No nosso caso da UESP, ela apresentou bem mais vantagens do que desvantagens. Isso não quer dizer que nós iremos ficar estagnados apenas nela. Nós podemos avançar para outros tipos de mídia, mantendo o livro impresso, tá bom?